E agora, Fórmula Strix, com Paulo Gouveia, o coruja do automobilismo. Muito bem, estamos de volta na nossa programação e agora com Paulo Gouveia aqui do meu lado. Opa, boa tarde aí, grande Pazoto. Boa tarde, Corujinha, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo na paz. Já nos falamos mais cedo, agora são 3h30, hora do nosso Fórmula Strix. O que nós vamos falar hoje? Nossa, tem coisa pra burro pra falar, foi um final de semana recheado de competição. Muita velocidade. Foi um final de semana corrido. Exatamente, corrida. A piada é velha, mas é apropriada. Nesse final de semana tivemos NASCAR, Fórmula 1, MotoGP, Fórmula Truck, tivemos várias competições. E podemos começar falando da Fórmula 1, que tivemos o GP de número 1000. Ah, é verdade. Como é que foi? Chato. Por quê? Muito chato. Foi chato. Não teve batida, não teve nada, foi chato. Teve algumas coisas. Pra quem sabe... Aí, tema da Fórmula 1. Tema da Fórmula 1. Foi assim, o GP em si foi um pouquinho chato se compararmos o que foi o GP da China no ano passado. Que foi mais cheio de alternativas, teve o Ricardo fazendo ultrapassagens memoráveis e tudo mais. O GP dessa vez foi mais calmo, ou seja, parece que se restabeleceu a ordem das coisas. O Bottas saiu na pole, Hamilton em segundo, os dois largaram, Hamilton já deixou a porta muito aberta, pegou a dianteira e começou a administrar a prova e não largou mais. Bottas voltou a ser, como disse uma jornalista, Juliane Serrazoli, voltou no seu modo segundo piloto, né? Depois do que ele fez lá na Austrália, que ele falou, aqui não tem pra ninguém, sou mais eu, voltou a ser um bom segundo piloto, né? Aí aconteceu uma coisa interessante. Desde 92, que uma equipe não começava uma temporada com 3 dobradinhas seguidas. Como assim? Dobradinhas de final. Chegar os dois carros juntos, entendeu? Isso aconteceu só em 92, com a Williams, na época com o Ricardo Patrese e Nigel Mansell. Saía 2, na primeira linha chegavam 2, entendeu? A Mercedes fez isso, acabou de fazer isso. Nossa. Então, quer dizer, um domínio absurdo, avassalador, não tem pra ninguém. Ela só começou o campeonato meio abobalhada, mas começou a retomar tudo. E a Ferrari... Mas será que ela começou meio abobalhada? Será que isso é uma tacada, tipo assim, vamos fazer meio abobalhado pro pessoal pensar e depois a gente chega... Pensou-se isso, mas atualmente descobriu-se um erro de projeto na asa da Ferrari, quer dizer, não é oficial, mas ela tem um erro justamente nessa parte da asa, porque era esperado pela motorização da Ferrari ela ter mais velocidade final de reta, e ela não apresentou isso. Você apresentou um carro um pouco mais nervoso de se guiar, com baixa retomada de velocidade nas saídas de média e de baixa, das curvas de média e de baixa, né? Isso foi legal, porque também houve uma série de presepadas da Ferrari, né? Que daria para comentar, que foi o Leclerc reclamando muito a estratégia da Ferrari, que foi equivocada, e deixando ele para 5º lugar no final da corrida, para tentar preservar Vettel, que acabou em 3º, sendo que o Leclerc estava em 3º na largada, né? Aí eles tentaram segurar o Max Verstappen, com o erro da estratégia, o Verstappen acabou ficando em 4º lugar, pegou pontos preciosos e ainda abriu espaço para o Gasly fazer o ponto de volta mais rápida no final da prova. Ele pôde se arriscar porque ele não foi atacado em momento nenhum, ele estava isolado na pista, né? Então, quem capitalizou melhor foi a própria Red Bull em cima dos erros da Ferrari, né? Que mais? O Leclerc continuou um pouco reclamão, mas dessa vez ele reclamou com justa causa. E o Binotto faz o famoso jogo de equipe que a Ferrari sempre foi famosa em fazer. Por mais que isso seja contraditório, ela não mudou muito a sua programação entre pilotos. O piloto número 1 é o Vettel, o 2 é o Leclerc, por mais que ele seja melhor. E não larga nada sozinho, né? Como a Mercedes tende a fazer com mais frequência. Os pilotos que se virem, desde que não batam carro, né? Sim. E a 10ª corrida também teve uma coisa interessante para ressaltar. Alexander Albon, que é o ângulo-tailandês, ele bateu no treino livre
número 3. Ele bateu, escangalhou o carro até dizer chega. Ele bateu na saída da última curva para a reta dos boxes. Foi um milagre se ele ter conseguido, o pessoal da Toro Rosso ter consertado o carro, largou do box e até a volta 22, e de último ele chegou em 10º. Foi considerado o piloto do dia. Ele fez ultrapassagens memoráveis, ele ultrapassou até a Haas, que tem um carro bem mais equilibrado, que ninguém esperava que ele fosse conseguir ter isso com o carro remendado, né? Então foi considerado piloto do dia. Ele chegou, quando ele ficou sabendo que ele foi piloto do dia, ele comentou assim: é mesmo? Nossa, a corrida foi bem chata então. ele é um dos mais novos, né? Que entrou do pessoal que veio migrar da Fórmula 2. Mais pra frente, vou ver se depois eu vou tentar mostrar, talvez não hoje, um meme que o Lando Norris da McLaren fez, porque ele tomou um totó do Verstappen e o carro dele quase capotou, né? Encostou roda dianteira com roda traseira, então o carro pula, né? Aí o Lando Norris não perdeu o bom senso de humor e pôs um eletrônico, uma musiquinha eletrônica com o carro ameaçando de capotar, com imagens mais assim psicodélicas, ladando como peixinho. É bem assim, o Lando Norris é interessante acompanhar nas redes porque ele tem sempre um bom humor, assim, ele tira sarro das situações. Passando disso para a Fórmula E, na 7ª etapa da temporada da Fórmula E, a categoria teve um 7º vencedor diferente de uma 7ª equipe diferente. Quem ganhou foi Mitch Evans, da Jaguar, que triunfou no E-Prix de Roma, que é um E-Prix de rua mais chatinho, não tem muito espaço para ultrapassar. O pole position foi o André Lotter, da Tequita. Ele terminou em segundo após intensa briga pela liderança. Stoffel Van Dorn, ex-piloto da McLaren, né? Ele entrou na Fórmula E e fechou no top 3. Chegou em terceiro com a HWA, que é uma equipe que vai se tornar Mercedes ano que vem. Os brasileiros da categoria, em compensação, não disputaram a ponta do E-Prix e o melhor colocado foi Lucas de Grassi, da Audi, que terminou em 7º. Massa, que vinha bem até na disputa do pelotão intermediário, teve uma pane no carro, né? E precisou abandonar. Felipe Nasser, veja só, vamos guardar esse nome, Felipe Nasser, da Dragon, não disputou a etapa em função do compromisso da IMSA em Long Beach. Ele ficou na América para disputar esse campeonato que ele leva mais a sério. Mas é um acordo entre a equipe e ele, então, normal. Por falar em IMSA, o Cadillac número 5, IMSA, para quem não sabe, é uma categoria de protótipos e carro GT que tem conexão com a ACO, né? Que seria a FIA da 24 Horas de Le Mans. Então, os protótipos são montados o mais semelhantemente possível para que as categorias possam correr juntas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E a 24 Horas de Le Mans junta todo mundo corre dentro da mesma especificação técnica. E a IMSA ocorreu em Long Beach, na Califórnia. Os pilotos que são ex-companheiros de Christian Fittipaldi, Felipe Albuquerque e João Barbosa, venceram a dupla Hélio Castroneves e Rick Taylor por uma diferença de 0,7 segundos. Juan Pablo Montoya e Danny Cameron terminaram a prova na 3ª posição, complementando o pódio. Felipe Nasser e Pipo Derani, que largaram na pole position, finalizaram a corrida em 6º. Eles tiveram um problema mecânico no carro, eles acabaram perdendo alguns minutos. Recuperaram, mas acabaram em 6º. Eles lideraram a prova por um bom tempo. Sim. E também na MotoGP, Alex Rins conquistou sua primeira vitória no MotoGP nesse domingo. Foi uma prova absurdamente sensacional. O espanhol da Suzuki superou Valentino Rossi, o italiano da Yamaha, para subir no alto do pódio nos Estados Unidos. O heptacampeão assumir a ponta após a queda, adivinha de quem? Do espanhol Marc Marques, da Honda. Tomou um capote na curva 1 que assim não deu para entender. Ele que normalmente salva essas quedas, né? Ele normalmente tem um jeito de não deixar a moto cair, a moto corcoveia, vai para um lado, vai para o outro, ele consegue salvar. Dessa vez não foi. Ele tinha tanta certeza que ele queria recuperar a moto no decorrer da queda, que ele não largou o guidão. Normalmente você larga o guidão, você vai para um lado, a moto vai para o outro, você não sofre risco de se machucar em excesso, né? Mas aí pode morrer, pô. Mas aí que tá, é o feeling de cada piloto, né? E aí
Ele foi a disputa entre os 3 primeiros, que foi Marc Marques, Rossi e o Alex Rins, foi a parte principal da prova, que ocorreu isso da metade para o fim da prova. Com o Marc Marques fora, o Valentino Rossi com uma moto inferior à Suzuki, quem diria, né? Ela literalmente foi engolida, né? O Alex Rins engoliu o Valentino Rossi, e isso ele resistindo mais de 10 voltas. Foi quase no final, o Alex Rins percebeu onde tinha uma possibilidade de ultrapassar sem tomar um X do Valentino Rossi e aplicar toda a motorização da Suzuki para abrir distância e vencer a prova com uma margem de um pouco menos de 1 segundo. Foi uma prova muito boa que ocorreu nos Estados Unidos. Sim. Essa basicamente são as notícias. Eu ia falar um pouco de Fórmula Indy, mas eu realmente não consegui assistir a prova toda. E NASCAR? NASCAR, olha só, NASCAR eu tenho coisas para falar. Não, o que rolou de NASCAR? Então. Circuito oval. Que é aquilo que... Carros foi baseado na NASCAR, né? Não entendi. O filme Carros, da Carros, Pixar. Como é que era o nome dele, do personagem? Acho bacaninha ele. O Relâmpago Marquinhos. Isso, a versão dublada, né? Lightning McQueen. Isso, Lightning McQueen. Que é uma homenagem, inclusive, para não falar exclusive, do Steve McQueen. Que depois a gente pode, num dia desse, falar sobre Steve McQueen. Sim. Vamos falar só de coisa. Vamos ver semana que vem eu faço uma pautinha do Steve McQueen. E a gente pode ter uma ligação com o Lightning McQueen, o Relâmpago McQueen. Ô, louco! Ó, muito bom. Então vamos lá, vamos falar da NASCAR, né, em homenagem ao nosso... Relâmpago Marquinhos. Relâmpago Marquinhos ou Lightning McQueen. Que tá quase no mesmo. Muito bem, Marty Truex Jr. foi o vencedor da etapa de Richmond. Richmond, para quem não sabe, é um trioval curto. O que é um trioval? São 3 curvinhas. Ela vem numa reta, ela faz ela tem um bico, né? Você acabou de passar, aí. Entendeu? E aí uma partezinha reta faz o box, né? Muito bem, você que está acompanhando a gente no YouTube, vou mostrar para vocês o que é um circuito trioval. É um exemplo de trioval, né? Então, perdão, agora eu lembrei de outra coisa. Martin, trioval, é um trioval curto de menos de 1 milha. Abaixo de 1 milha é considerado oval curto ou trioval curto, né? E Martin Truex Jr. foi vencedor dessa etapa de Richmond desse sábado à noite na NASCAR Cup. Na terceira etapa da prova, né, que a prova é dividida em pequenas etapas, né? É uma prova longa com stints, com partidas curtas, né? Que o pessoal vai lambendo o muro, é um pega pra capar. Né? Ganha 10 pontos o vencedor de cada trecho, né? Mais 1 ponto se fizer volta rápida. Sim. Aliás, não, 1 ponto e ganha mais 1 ponto para playoff, que é a disputa final, que é um mata-mata que tem no final do campeonato. Isso a Fórmula 1 pegou essa ideia ou o NASCAR pegou essa ideia da Fórmula 1? Isso é coisa da NASCAR. Você tem uma prova de 400 voltas, eles dividem em trechos de 100, né? 2 trechos de 100 e o terceiro trecho é o mais longo. Então, o que quer dizer? Você tem que estar atento a ter performance, ao mesmo tempo você não pode esquecer de poupar o carro e ao mesmo tempo você tem que estar atento pela pontuação que cada trecho te dá. É louco porque assim, eu pelo menos eu vejo NASCAR, eu penso, mano, é correr ali em volta. Não é, cara. Não é. É mais difícil. O circuito é fácil, assim, é só esquerda. Mas é só isso que é fácil. Porque assim, a estabilidade do carro não é boa, assim, imagino que se o carro encostar ali, beijar o muro, já era. Capotou, perigoso morrer. Algumas pessoas conhecem isso vale a pena fazer um comentário rápido. Algumas pessoas conhecem um cara chamado Travis Pastrana. Que ele tem existem alguns vídeos que ele lançou chamado Flying Circus, né? E ele é muito amigo do Ken Block, aquele cara que faz aqueles escorropeios com carro, faz zerinho no meio da cidade. O Travis Pastrana é um rei do motocross, inclusive. E aí, uma época, ele se aventurou na NASCAR. Aí ele falava assim, que o mais difícil é quando ele entra no carro, ele tem que entrar pensando assim... Não vou virar à direita, eu não vou virar à direita, eu não vou virar à direita. E na primeira vez que ele bateu, ele falou, esqueci de pensar isso. É uma brincadeira, né? Mas é pra você ver o grau de dificuldade. Porque ele acho que ele teve alguma reação que ele costuma ter em moto ou em carro, mesmo sendo em acrobacia,
que ele achou que poderia tirar o carro para um lado e acabou desequilibrando. Então, voltando, o campeão de 2017, o Martin Truex Jr., teve que segurar a pressão de Clint Bowyer e Joey Logano nas últimas voltas para receber a bandeirada quadriculada pela primeira vez em 2019. Vale lembrar que nos dois primeiros stints, né, nas duas provas curtas, os dois trechos curtos, vamos chamar assim, quem estava liderando foi o antigo, foi o vencedor da prova anterior, que nós comentamos no programa passado, que é o Kyle Busch. Né? E aí ele perdeu, ele deu um totó, acho que ele tomou um totó, desalinhou o carro e ele não conseguiu mais andar na frente. Ele nunca, olha só curioso, o Martin Truex Jr. nunca havia conseguido vencer em ovais considerados curtos. Dominou boa parte do último segmento, assim como o piloto da Penske, atual campeão. No final, no embate entre os dois, Bowyer acabou... Bowyer acabou em terceiro, seguido de Kevin Harvick e Denny Hamlin, completando o top 5. O embate entre os dois, o embate entre os dois lembrou de Martinsville de 2018, quando o número 22 levou a melhor, ou seja, eles terminaram em posições invertidas, em relação à prova de 2018. Sim. Né? Por hora é isso, são algumas corridas que eu consegui assistir, né? E tivemos também Fórmula Truck. Quando você assiste corrida, você assiste do início ao fim? Tipo NASCAR, você vê as 400 voltas? Não, NASCAR é assim, tá passando alguma coisa, você zapeia um pouco para lá. Quando começa a ficar quente a prova, você vai deixando. Quando para entre um setor e outro, entre um stint e o outro, você tem uns 10, 15 minutos, então você pode ir vendo outra coisa. Mas na NASCAR, se você for pensar, é 4 horas de prova quase. Então não tem sentido você acompanhar com muita frequência. Depois, se você percebeu que perdeu algo, no site da NASCAR, eles separam alguns highlights, ou de acidentes, ou de ultrapassagens, que você consegue dar uma checada no site oficial da NASCAR. Sim. Na NASCAR Cup, principalmente na NASCAR, na Truck Series. Né? A NASCAR é uma prova completamente diferente para quem pensa só em Fórmula 1 ou Fórmula Europeia, tipo Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula Renault, ou ainda GT europeu, né? Corrida de Porsche, ou WeatherTech, IMSA, que é um outro parâmetro, é um parâmetro mais europeu. Então não tem oval. Se a prova corre em oval, é uma parte de meio oval mais o misto. E tem uma outra característica, que é pensado mais na endurance. A prova da IMSA desse final de semana é a prova mais curta, teve 1h50. Nossa, uma prova curta. Essa é a mais curta, 2 horas. A Fórmula 1 tem 1h20, 1h30. Então é uma prova curta. Normalmente são 12 horas de tal circuito, 6 horas de Sebring, 24 horas de Daytona. Isso é prova de endurance, é prova de resistência. Né? 24 horas de Le Mans, que eles também correm. Né? A IMSA e o WeatherTech Sports Car são duas entidades que se juntaram e também se associaram à ACO, que é a Automobil, não sei o que, do Oeste. É difícil de pronunciar em francês. A verdade é essa. E associado com fizeram um meio de as provas de endurance terem compatibilidade entre elas. Então, o cara que está correndo na Inglaterra vai passar uns 3, 4 meses sem correr. Se ele quiser correr numa prova da IMSA, ok, ele pode levar o carro lá, 1 ou 2 ajustes, ele corre junto com todo mundo. Sim. Ele pode fazer essa troca. Entendeu? E o cara que só corre nos Estados Unidos, ele pode participar da 24 horas de Le Mans, que o carro dele está dentro da especificação. É uma maneira de diminuir custo também. E que eu achei legal, porque o grid normalmente é cheio. Essa prova que foi em Long Beach, como a Fórmula Indy ia correr junto, né? Não correu todas as categorias. GT2 não correu, acho que a GT3 não correu. Correram só uma parte de protótipo. O protótipo 1 correu, o protótipo 2 não correu. GT principal correu. As outras GTs menores não correram. Sim. Porque não cabe. Não tem box para todo mundo. A verdade é essa. Falta de espaço. Não tem puxadinho suficiente. Muito bem, então. Agora, de resto, são cenas dos próximos capítulos. Sim, vários capítulos. Então, semana que vem, de volta com Fórmula Strix. Fórmula Strix. Se vocês quiserem dar alguma dica sobre
um tema. Por exemplo, eu citei Steve McQueen, que eu pretendo trazer semana que vem. Se tiver alguma dúvida, perguntar sobre alguma coisa de carros em cinema e tal, a gente pesquisa. É verdade. A gente pode comentar por aqui. Quem sabe um dia a gente pode falar sobre Piquet, Ayrton Senna, alguma coisa assim também. Niers Piquet, Maurice Bigermin, como diria o Capial, né? Eu nunca mais vi Maurice Bigermin, só. Beleza, então, Coruja. Muito obrigado pela sua participação hoje. Eu que agradeço. Uma boa semana. Para todos nós. Podemos rodar? Devemos. Então vamos de Justin Bieber com Sorry.